nome é Isaac, sou chileno, estou aqui há 17 anos aqui no Brasil, formado em artes visuais, dei aula durante 8 anos e estou há 4 anos exercendo, né, a profissão de artista plástico. O Hélio é um artista plástico daqui de Barra, que gosta daqui de Barra. Eu não sou nascido aqui em Barra, vim morar quando eu casei. Vim morar aqui e sou apaixonado pela história de Barra. Enfim, e a arte em si, ela começou a se desenvolver legal aqui no Brasil. Começou a dar sentido às pinturas. Eu moro em vários lugares do Brasil, né? E aí eu vim em São Francisco, por aí em São Francisco, e eu vejo que está tendo um bom resultado perante o trabalho desenvolvido. E Barra tem muita história que precisa ser garimpada. Eu fico com pena, às vezes, que está se perdendo, né? Vai passando o tempo e está se perdendo isso. O que eu posso fazer, eu vou fazendo. Vou pesquisando alguma coisa, tento passar isso para os mais novos, alguma coisa sobre história daqui da região. É claro que eu não me vejo como um artista formado, eu estou em constante evolução, progressivamente evoluindo para mim e para as pessoas que estão observando. Gosto muito, sou apaixonado por pintura em tela. Se eu pudesse viver disso, seria muito bom, né? Mas não tem como, então eu vou intercalando, vou vivendo a vida. Então, a culminância do projeto em Barra vai ser muito interessante. Minhas expectativas são muito grandes porque a maioria das pessoas aqui, elas observam a arte mais através da televisão. Eles não têm o contato direto com a arte e o artista em si. Então, vai ser um momento crucial e poder estar todos juntos, né, nesse mega evento, participando e enriquecendo o município com a cultura local, cultura do carnaval, que é uma cultura popular, né? E um tema da independência, que é um tema que ele vai ser sempre abordado. Laurita é uma pessoa que vem lutando e trabalhando pela cultura de Barra, né? Tentando proporcionar a todos os moradores, né? Visitantes, principalmente essas crianças que estão iniciando a vida na carreira da cultura, estudantes, principalmente aprender um pouco mais sobre a cultura e um pouco também sobre a história do Brasil. O projeto hoje vem falar um pouquinho sobre o nosso Brasil e sobre também as raízes culturais de Barra da Lapuana. Gostaria também de chamar aqui Carlos Júnior, né, que representa o Departamento de Cultura de São Francisco. Uma salva de palmas, gente, por favor. Essas duas pessoas aqui que vêm trabalhando, né, para que a cultura do nosso município se desenvolva. Saudações culturais, bom dia a todos e todas. O projeto Retomada Cultural RJ2 é incentivado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e através desses editais tem sido fomentado a cultura em todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E São Francisco saiu na frente com o Espaço Social, Centro Social Luz da Barra, isso aí. Teve nesse ano 2 editais contemplados, e temos a esperança que possamos desenvolver muitos outros no ano aí vindouro, que é 2023. Laurita, agradeço pela parceria. Quero agradecer em nome do secretário Rob Santana, da pasta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Agradecer também em nome da nossa gestora, a Francimara, por estarmos, porque sem união não alcançamos o nosso objetivo. A gente precisa ter união, governo do estado, governo municipal, governo federal também, para que a gente possa chegar ao que a gente está podendo fazer hoje. Quero agradecer a todos os colaboradores que estão aqui, os pesquisadores, idealizadores também do projeto, Carlos Salvador,
nosso amigo Carlos Alberto, agradecer a equipe aqui da Sonoplastia, através do Dudu, agradecer também a nossa amiga Letícia, ao Adolfo, agradecer também a Nocimar, que é professora de balé, é uma guerreira também da cultura, porque a cultura ela tem várias vertentes, e o balé é uma delas. E hoje nós estamos aqui falando um pouco do mestre quadro e porta-bandeira da independência do Brasil com os alunos de balé. Então isso é muito bom, grato pela parceria, grato pelos responsáveis dos alunos estarem aqui conosco também. Bom dia a todos, uma honra muito grande estar aqui, né? Hoje a gente fala desse projeto que foi concebido em São Francisco, para São Francisco. Então a gente, quando a gente foi contemplado, quando a gente teve o resultado final, a gente ficou muito satisfeito, porque é um projeto a nível nacional, mas que a gente conseguiu fazer essa amarração com a cultura local também. Então, nesse primeiro momento, eu serei muito breve, né, até porque é um momento introdutório. Com o passar do tempo, a gente vai falando mais, aprofundando no assunto. Mas o que o projeto propõe? Ou seja, o tema principal é o bicentenário da independência do Brasil. Ou seja, nesse ano, o Brasil se tornou independente e completou 200 anos. Foi há 200 anos atrás. Então, de que forma que a gente pode contar essa história? A gente poderia contá-la de forma protocolar. A gente seguir os livros de história e representar aqui Dom Pedro I, o patrono da independência, que é José Bonifácio. A gente poderia seguir, a gente poderia fazer o básico, o trivial. Mas a história não é assim. A história ela é contada de diversas formas. Então a gente quis contar a história do bicentenário da independência do Brasil pelo viés do carnaval. Mas de que forma, Salvador? O carnaval conta história? Conta. Se a gente prestar atenção, e a gente vai falar ao longo do projeto, dos posicionamentos, se a gente prestar atenção nos sambas enredos, é história pura, pessoal. E com o passar do tempo, a forma de se contar a história, ela muda. Essa questão do protagonismo, com o passar do tempo, ele muda. E o carnaval nos conta essa mudança. Então, cada painel desse é um painel representativo do que a gente vai trabalhar ao longo do projeto, até chegar no Carnaval de Barra. Lógico que se a gente está falando do carnaval, né, das escolas de samba do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar da cultura local. O Carnaval de Barra conta a história também, mas com a sua característica, com a sua especificidade. Então, ao longo do projeto, a gente vai abordar em forma de roda de conversa, em forma de oficina temática. Nós vamos botar mão na obra. Nós vamos fazer, nós vamos produzir. Então é isso. A grande proposta é essa. Projeto Mestre Quadro e Porta-Bandeira da Independência do Brasil. Mestre Quadro tem a alusão a uma parte, né, a uma ala importante da escola de samba, que é o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A gente fez um trocadilho. A gente botou o mestre-quadro. Quem seriam os mestres-quadro? Como o Carlos Júnior mencionou mais cedo, é o Wellington e o Isaac. Eles foram escolhidos a esmo, assim, aleatoriamente? Não. Foi tudo pensado. A gente escolheu um artista brasileiro nato, nascido no Brasil. O Wellington não é de Barra, não. Qual bairro você nasceu? Faxina, mas é desde cedo criado em Barra, faz parte do município, mas o que importa nesse caso é que ele é brasileiro nato. E a gente escolheu um outro artista, um artista estrangeiro, um artista que está radicado no Brasil há mais de 20 anos,
mas que não é brasileiro nato. É um artista chileno, mora em São Francisco, muitos aqui conhecem, que é o Isaac. Então a gente pediu, né? A gente explicou esse projeto para o artista e a gente teve uma interferência mínima. A interferência que nós tivemos foi de passar as palavras-chave, até mesmo para eles poderem produzir. Então, assim, a gente queria todo o aporte, todo o conhecimento historiográfico que o artista tinha sobre a temática. Então, aqui a gente tem duas concepções diferentes. Aqui a gente tem um artista que, desde a mais tenra idade, foi introduzido com a história do Brasil, ou seja, com o passar do tempo, ele foi tendo acesso à história e foi produzindo o seu conhecimento, tudo que ele sabia sobre a história do Brasil, esse artista aqui. E esse artista não. Esse artista, ele veio para o Brasil na adolescência. Ele pegou os conhecimentos da historiografia brasileira na adolescência. Ele não tinha muito conhecimento de história do Brasil. Ele é um estrangeiro. Estrangeiro esse que formou o caldeirão cultural do que a gente entende como Brasil. Brasil não é formado pela miscigenação somente de portugueses, europeus, indígenas e afrodescendentes. Não. Brasil é muito mais complexo. Brasil tem diversas nacionalidades que formaram, inclusive sul-americanos. Então, assim, se a gente analisar friamente, e lógico que obra de arte a gente interpreta, a gente vê um quadro com elementos, né, da cultura nacional. A gente analisa aqui os ramos de café, os ramos de tabaco que compõem a bandeira imperial, que foi a primeira bandeira do Brasil, que está representada nos painéis, né? A gente vê uma divisão, ou seja, a influência da historiografia nacional e a historiografia local. Então aqui a fantasia é uma representação de uma porta-bandeira, né? Mas como eu havia dito mais cedo, o artista bebeu na fonte de uma outra ala carnavalesca, que é a ala das baianas, né? Então ele representou na fantasia elementos de barra também da historiografia local. Então ele soube mesclar, né, essa questão da proposta do projeto e a representação artística, o mestre-quadro, o que ele, né, idealizou com base no que a gente propôs. E o artista estrangeiro, a gente vê uma divisão. Ou seja, lá só foi representada a porta-bandeira. O artista estrangeiro, ele soube representar não somente a porta-bandeira, mas o mestre-sala, que é Dom Pedro I, né? Um dos protagonistas. Nós vamos ver que não é só ele. A história metódica que foi passada é o protagonismo de Dom Pedro I, o 7 de setembro. Independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Isso que nos foi passado a vida toda. A gente vai ver que não foi bem assim. E tudo com base na análise das fontes. Então, o que foi passado para esse artista, que não é brasileiro nato, foi essa questão da divisão e o protagonismo de Dom Pedro I. Então, ele representou o mestre-sala Dom Pedro I, a porta-bandeira com elementos de barra, né? A igreja de São Sebastião, né? A questão carnavalesca está muito forte, né? A tipiti, né? E os elementos da bandeira imperial mesclado com a bandeira republicana, que é a outra bandeira
do Brasil quando o Brasil muda a forma de governo. Então, assim, a coroa, né, que representa a monarquia, essas interpretações, a gente, quando a gente propôs o projeto, foi de forma intencional, porque a gente queria duas cosmovisões diferentes desse processo de independência do Brasil. Então, das telas, dos mestres quadros, a gente já passa para os painéis. Então, cada painel é um painel representativo das fases, né, desse processo de independência, né, não somente falando do projeto, mas do casal de mestre-sala e porta-bandeira. A gente tem a questão específica da origem do carnaval, que o Carlos Alberto vai falar sobre. Carnaval não somente de Barra, mas carnaval de forma geral, que não começa no Brasil. Nós vamos ver. A questão historiográfica da independência e os protagonistas. A gente dá muita ênfase. O feriado nacional é 7 de setembro. Ou seja, quando a informação chega para Dom Pedro e ele proclama. Mas ocorreu um processo antes, no dia 2 de setembro, 5 dias antes, organizado por uma mulher. Sociedade machista, patriarcal, onde a mulher era relegada a funções do lar. Uma mulher foi a protagonista da independência do Brasil. Eu vos pergunto, será que isso foi passado para vocês quando vocês estavam nos bancos escolares? Quem organizou o Conselho de Estado com todos os políticos brasileiros e conseguiu unanimidade de assinaturas não foi Dom Pedro I. Dom Pedro I estava em São Paulo, em missão oficial. Quem estava como princesa regente era, no Brasil, na capital, no Rio, era a imperatriz Leopoldina, que viria a ser. Quando ela consegue formalizar essas assinaturas e fazer um documento e envia para Dom Pedro, lembrando que a comunicação era difícil, era lombo de mula, de cavalo. Então demorou 5 dias para esse documento chegar às mãos de Dom Pedro e Dom Pedro ver que todo mundo assinou e já falar, não, agora não tem mais jeito. Independência ou morte. Então, gente, quando a gente fala de carnaval, a gente fala que lembra que com as palavras, né? Alegria, né? Empolgação, momento de festa, né? Música, o que mais? Que a gente pode? Blocos, o que mais? Fantasias, né? É onde homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, então é uma verdadeira brincadeira, né? O carnaval, ele tem sua origem na antiguidade, ou seja, lá no período da Idade Média. Ao longo do tempo, o carnaval ele vem do teatro, né? Tem um pouco dessas ramificações, vem dessa parte também, dessa brincadeira. Passando para um pouco sobre a história do carnaval no Brasil, né? O carnaval no Brasil ele tem sua origem portuguesa, né? Traz suas raízes da França, da Itália, e ele chegou na época dos portugueses ao Brasil, né? Foi um momento que tinha a cultura completamente diferente, ou seja, era para a classe favorecida, ou seja, para a elite, né? O carnaval ele não era para as pessoas, né, da classe baixa, vamos dizer assim. Só que ele está muito ligado ao cristianismo, ou seja, por que o carnaval? O carnaval ele celebrava, era um momento de celebração, de curtição, de bebida, de festa, de alegria. Por quê? Era o período que estava em sincronismo com a religiosidade. Era o momento que ele estava festejando para se preparar para o período da quaresma, aonde são 40 dias, né, na religião que fica sem
alimentos da carne, né, bebidas, faz algumas restrições. Então, era um momento que antecedia, então era um momento de curtição. Quando chegou o carnaval no Brasil, foi lá em meados do século XV, XVI, com o intrudo. Ou seja, esse foi o primeiro nome. Ou seja, Debré é o artista que representou, está ali naquela obra, no Origem do Carnaval, ele conseguiu transmitir como que era o intrudo. O intrudo era a primeira manifestação do carnaval no Brasil. Começou o quê? Era uma curtição de jogar líquidos mal cheirosos, mijos. Era uma coisa meio complicada, porca, vamos dizer assim, né? Pra gente. Mas era uma maneira deles se divertirem. E também, ao mesmo tempo, eles jogavam também líquidos também, que eram aromatizantes. Então tinha uma questão de porcança e também a questão de, meio louca, né, do carnaval. Mas era um momento de curtição. Isso é dentro das histórias de pesquisas que eu fui encontrando. Né? A gente fica assim, carnaval é só curtição, levantar a bandeira, mas tem essa sua origem. Então começou a ter esse intrudo no Brasil. Só que nesse período, iniciou também que a classe alta, né, portuguesa, e também a classe baixa, eles poderiam estar todos curtindo ao mesmo tempo, ou seja, através de suas máscaras. Aonde naquele momento o carnaval não tinha mais aquela separação entre a burguesia e o proletariado, né? A alta, né? A monarquia, a elite. No meado do século XIX, começa as questões das primeiras organizações de escola de samba, né? Ou seja, pequenos blocos, pequenos grupos de foliões se reunissem para poder legalizar. Em 1928 a 30, começou as primeiras escolas de samba a desfilar, né? Ou seja, começaram de uma maneira mais descontraída, né? Não tinha uma pretensão de fazer as grandes competições, ou seja, só para divertimento, né? Para diversão, eles começavam a curtir, ou seja, sair com seus carros, né? As meninas saíam pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, desde 1930, né, até o momento, o carnaval ele começa a ter o quê? A sua imponência e reverência. Quanto mais brilho, quanto mais alegorias, quanto mais componentes, né, e mais gasto financeiro por na avenida, é a questão que vai ter a questão de agradar o público e principalmente os jurados. Outra coisa também que a gente começa a perceber é que o mestre-sala e porta-bandeira são dos grandes, são os principais do carnaval. Então, aquele gingado, o rodopio da mestre-sala e porta-bandeira tem todo um significado e simbolismo. Ou seja, é a proteção que ele está tendo ao brasão da escola. Passando agora para o Carnaval de Barra da Bapuana, eu pude perceber, eu acho que de todos, a gente vai falar da história, né? Mas o de Barra da Bapuana, especificamente, é uma questão que, quando foi planejado, eu falei com o Salvador Calabão, então, assim, Barra da Bapuana, que a gente vai ter um salto, né? Vamos falar sobre a história do Brasil, o Carnaval do Brasil, mas a nossa história, a nossa identidade, o nosso pertencimento, que é a questão do Carnaval de Barra da Bapuana. Graças ao Hélio também, a um Facebook uma página do Facebook, que é Memórias de Barra da Bapuana, eu pude encontrar algumas fotografias, mas faltava algumas consistências. Eu fui dar uma lida nos comentários. Uma que me chamou a atenção é a Doroteia, uma personagem de Barra da Bapuana que me chamou a atenção porque a gente fala... Pensei, Doroteia é uma pessoa que eu acho que ela faleceu, na minha opinião, na pesquisa. E me instigou essa personagem porque nos comentários, tem 12 comentários que falavam assim, ela é uma diva maravilhosa, inesquecível. Isso me chamou a atenção porque essa personagem eu acho que deve ter morrido.
né? Conversando com Dona Laurita, ela falou assim: Doroteia Brasil, personagem icônico do Carnaval de Barra da Itabapoana, ela é viva. Outra informação também que é o bloco de papel, aonde as pessoas se fantasiavam de fantasia de papel, né? Saíam desfilando nas ruas de Barra e no final tomava banho e ali desfazia a fantasia. Então era um momento de curtição. Aqui, ó. Dona Dadá disse assim, ó. Nossa amiga Daiane, que daqui a pouco deve aparecer aí, que falou que chegava 10 horas, mas já são 11 e ela não apareceu. É a estrela da festa, tá? E aqui, se eu não me engano, é o bloco da nossa famosa amiga lá, Sueli, né? Unidos da Ponte. Inclusive o nosso aqui, né? Não teve, né? Mas tá bom. Eu represento, já não precisa nem colocar. Doroteia já representa o Unidos da Barra, Unidos do Ingá. Unidos da Barra era o nosso. Unidos do Ingá já tem a representação de Doroteia, porque ela participou do Unidos do Ingá. Unidos da Barra que veio depois, que o Unidos do Ingá foi com o seu Oate, seu Carlito, todo mundo sabe aí, Manel, Regina, tem muita coisa. Eu falei para vocês que eu não queria falar. E representa também o bloco Unidos da Ponte, porque ela participou em 3 ou 4 épocas, a Doroteia. Tranquilo? E povão. Ela é campista, mas ela veio para Barra e se instalou aqui. Gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, entendeu? Ela ia levantar muito o astral dela. Mas não foi possível. Deixa que vocês falem depois, alguém comente com ela, ela vai ficar injuriada comigo, mas tá bom. O que vale aqui é a história que está sendo contada, né? Nem a presença da pessoa. E o mais, tem um Hélito aí, teve Roberto também, Roberto Rodrigues, retratista, que era aqui da Barra, e um famoso pintor, que ele participava muito das festas carnavalescas que existiam aqui, entendeu? Vocês que estão aqui novos não sabem, mas ele fez muitos carros alegóricos lindíssimos. Hoje ele também não está mais entre nós. Gente muito boa, uma personalidade estranha, mas com um coração e com uma mente, um artista mesmo. Pintor aqui em Barra, igual a ele não teve. Não desmerecendo o Hélito e os demais artistas. Estou falando, cara com conhecimento, né, Hélito? E o resto vocês falam aí. Não vou falar muita coisa não, senão daqui a pouco tem coisa para falar para caramba. É para você já, salve de palma para Laurita. Então, gente, a gente começa a fazer esse recorte do Carnaval de Barra, né, fazendo um paralelo com a independência do Brasil, né, voltando para o Carnaval. A nossa história importante. Quando a gente fala de Barra, a gente, né, dá aquele sorriso, eu lembro, eu conheço a pessoa, eu lembro do carro alegórico, eu lembro daquele artista, faz parte da nossa história, né? E, infelizmente, a nossa história está um pouco fragmentada, né? Precisamos de mais fotografias, de mais fotos, de mais, né, desse período. Eu acho que isso vai enriquecer ainda mais a nossa história. A Laurita, né, que foi a idealizadora do bloco, ela conseguiu colocar um barco enorme na avenida. Né? Um barco foi puxado por um trator, ficou ali, ficamos mais de meia hora para fazer ali a curva na beira-rio, né? Mas foi uma atração, foi um sucesso. Eu não me lembro se foi em fevereiro ou se foi em março, mas tinha muitos veranistas aqui na beira-rio e foi assim, foi top e foi uma coisa comentada além do município, entendeu? Saiu muito além esse carnaval. Eu acho importante esse evento, até porque mostra realmente a importância da nossa cultura, do nosso município de São Francisco e também da nossa comunidade. Assim, eu fico muito feliz quando vejo alguns retratos aqui da nossa comunidade. Eu amo o nosso lugar, assim como todos nós, moradores de Barra, amam o nosso lugar e sabemos que, assim, da nossa cultura, o quanto ela é forte. E vocês, né, que são agentes dessa cultura, preservar. Eu também, que venho depois. E eu acho que a gente não devemos perder esse ponto forte da nossa comunidade, que é a nossa cultura, tanto
a questão do nosso carnaval, a questão cultural histórica, né? O quanto que Barra tem. E Barra hoje, né, assim como o Gargaú, tem uma importância, né, do carnaval muito, muito forte. São 2 lugares com essa cultura. Só que hoje está se perdendo bastante essa cultura, até mesmo para a questão das pessoas, talvez por mais jovens estar assumindo. Então, que possamos, nós, agentes da cultura, né, trazer de volta esse ponto tão forte que é para o nosso lugar, para a nossa comunidade e assim também para o nosso município, porque sabemos que hoje estamos aqui, né? Como ele falou, não sei se foi o Salvador ou se foi o Carlos, que quem veio aqui hoje está sendo está ganhando um presente, né? Está ganhando um presente, porque quando se fala de cultura, talvez muitas pessoas não dão valor, mas sabendo nós que quem faz a cultura acontecer somos nós mesmos, tá bom? Muito obrigado. Então, Michele, né? Vamos assumir o compromisso que possa reunir essas fotos e fazer um outro banner com essas fotos desse carnaval, desse momento memorável. Começar no bicentenário, algo da nossa nação, e terminar perto aqui o que a gente vivencia no nosso município, em especial em Barra de Itabapoana. Isso é muito bom. O objetivo está sendo consolidado aqui nesse dia de hoje, dia 3 de dezembro, e que 2 foi o dia do samba, né? O Dia Nacional do Samba, dia 2. Então, é isso. Fico muito feliz. Quero agradecer a dona Laurita, né, dona Laurita, que é uma mulher incansável para Barra de Itabapoana. Olha lá, ó. Eu não sabia que ela fazia parte tão assim do Carnaval de Barra. Gente, essa aqui é a minha colaboração nessa roda de conversa, que foi maravilhosa. Bom dia a todos aí, todas. Eu estou me aproximando dessa foz do Rio Itabapoana. Eu venho lá das nascentes. Tem toda uma história, o movimento carnavalesco de lá se perdeu bastante também, com as interferências das mídias, com os novos modelos de fazer divulgação. Primeiro, agradecer aí o convite que vocês fizeram. Eu consegui chegar um pouco a tempo pelo menos para finalizar, né? Meus amigos, tem muitos carros aqui hoje, pelo jeito. Hoje tem 4 aí. Esse movimento que sempre reuniu as comunidades de base, as comunidades mais de periferia, o povo realmente guerreiro, o povo animado, que sempre quis manter a alegria acesa para retomar bem as atividades do ano. Obrigadão, bom fim de semana para todos, né, gente? Eu tenho uma pergunta para o Wellington. Eu queria saber sobre as obras aqui. Como que você escolheu? O que seria representado aqui na obra? Ela gosta de provocar a gente. Então, lá, sobre as imagens de Barra, foi a Casa do Barão, e conta a história aqui. Tem muita história para ser contada e que está guardada. Né? Tem muita coisa boa para ser captada ali e está guardada. Entendeu? Tem história sobre a igreja, está guardada também, que muita gente não sabe. Tem muitas fotos guardadas em casas aqui que podem contar a história de Barra. Então, as pessoas têm medo de mostrar ou que pensam que vai pegar, entendeu? Eu como morador de Barra, eu vim há 12 anos que eu moro aqui, eu fico triste por estar perdendo essas coisas. É emocionado. Desculpa aí. É por isso que a cultura emociona e deixa a gente em memórias com a nossa memória afetiva, né? Quanto ela é importante para a gente. Então, a gente debruçou pela história do Brasil, né, pela independência, e desembarca em Barra da Itabapoana, né, próximo ao Rio, e a gente começa a ver a nossa necessidade de falar e explorar um pouco mais sobre a nossa história, né, conhecer as nossas raízes, principalmente, como a gente está falando hoje do Carnaval, conhecer um pouco mais sobre o Carnaval e Barra da Itabapoana.
Quando chegava 11h30, davam 3 piscadas na energia, 3 sinais para alertar o povo de que a energia ia acabar. Nós só tínhamos energia aqui até a meia-noite. Depois, a gente não vivia na escuridão. Tá? Toque de recolher, isso aí. Depois ali funcionou, parou, não sei o que aconteceu, ficou desativado, parado há muito tempo. Aí depois academia foi usado como academia e agora está sendo usado como centro social, onde ficar muito tempo parado isso aqui, vocês não poderiam entrar aqui. Quem é de... Puta, que coisa boa que eu vi agora, Dona Maria Célia! Queria muito que ela estivesse aqui. Depois vocês pedem para ela falar. Aquela senhora que está ali, a mãe dela. Tá? É uma carnavalesca nata. Uma pessoa que pode falar para vocês melhor do que eu. Vim para prestigiar a Laurita, porque eu sei que Laurita é uma pessoa que luta muito, a vida inteira lutou para construir alguma coisa aqui, para que alguma coisa fosse feita nesse município, e que trabalha muito e que sempre teve muita intenção de ajudar a Barra Itabapoana. Seguiu os passos da minha mãe, muitas vezes botou bloco de carnaval na rua. A criançada miudinha só saía com a Laurita. Tia Laurita era aquele bloco de criança. E a gente ultimamente não tem tido esses incentivos, né? Se puderem dar esse incentivo a ela, continuar sempre dando, porque ela merece. E Barra do Itabapoana precisa, né? Continuar. Realmente, meu pai e minha mãe foram pessoas que gostavam muito de fazer carnaval, muito. Os dois trabalharam um bocado, eu desfilei muito bloco de carnaval aqui. E eu só tenho que agradecer e pedir que vocês continuem nesse trabalho bonito aqui. Muito obrigada a todos. A mãe da senhora foi homenageada ali. Então é um presente que nós desse projeto fizemos para a senhora, para a mãe da senhora, né? E fica a nossa homenagem. O Carnaval de Barra, meu Deus, eu participava sempre dos blocos e era lindo, muito lindo. Então é muito bom assim, a gente resgatar novamente o Carnaval de Barra, sabe? Porque era muito bom. Então vamos curtir, vamos pegar a Laurita, todo mundo juntando, vamos fazer um carnaval bom, pedir a Deus que dê tudo certo pra gente, né? Pra todos nós. E muita saúde, o principal. Temos registro no Facebook, né, na página Memória de Barra, que é Boa e Tradição 2011, Bloco das Poderosas 2006, Bloco de Carnaval das Melindrosas 1979 e a personagem inesquecível Doroteia do Carnaval, que está lá nos comentários, 12 comentários falando que era uma pessoa maravilhosa, eu sou fã, diva. Então é uma pessoa que eu acho que marca assim, gerações, né, gente? Eu acho... Gente, nesse momento, nós vamos preparar para realizarmos uma oficina. Nós vamos fazer uma oficina aqui, nós vamos montar cadeira aqui, mesas. Nós vamos fazer uma oficina de pintura em tela. Gostaria que todos participassem. Ah, Carlos Alberto, eu não sei pintar. Vocês vão fazer uma interpretação do que vocês ouviram, né, falar sobre a independência do Brasil, sobre o carnaval. É importante para registrar esse marco aqui hoje desse nosso projeto. Vamos lá, gente? Botar a mão na massa?
Hoje, um grande dia para a Barra de Itabapoana, uma ação cultural desenvolvida pelo Centro Social Luiz da Barra, com a presidência da dona Laurita, onde teve o desenvolvimento de um projeto que foi captado pelo edital Retomada Cultural RJ2, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a chancela da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Chegamos ao fim desse evento. A gente teve essa devolutiva muito boa das pessoas que participaram da roda de conversa, das oficinas, das exposições, então foi muito bom. Gratificante saber que o povo tem esse interesse de buscar a história por uma outra vertente, por uma outra leitura. Leitura essa, que é popular, vinda do povo e para o povo. Parabenizar a todos os envolvidos, ao Carlos Salvador, ao Carlos Alberto, aos artistas Isaac e Wellington e os demais outros que compõem a equipe de colaboradores. Muito obrigado a todos e viva a cultura! O mal me quer, primeiro amor de um menino, e vai chegando a mãe.